Iremos abordar nessa pequena apresentação o assunto da transformada de Laplace. Aqui nós vamos dar uma noção mínima, que sem ela não dá nem para conversar sobre isso. A transformada de Laplace ela é útil no campo de resolução das equações diferenciais. E como consequência disso, ela passa a ser útil principalmente para engenheiros, onde as equações diferenciais são bastante utilizadas, e físicos. A transformada de Laplace, ela na verdade, ela é um caso particular das transformadas integrais. Então, antes de comentar sobre as particularidades dela, nós vamos comentar sobre o que seria uma transformada integral. As transformadas integrais, elas são de diversos tipos. Nós aqui na apresentação estamos 8 tipos, né? Mas ainda tem outros tipos, né? E todas elas têm certa função dentro da matemática e principalmente na resolução de problemas naturais, né? De equações diferenciais que resolvam problemas, fenômenos naturais. Como já mencionado, depois de a gente falar um pouquinho sobre as transformadas integrais, nós iremos dar uma noção inicial, mínima, né, sobre a transformada de Laplace. O que seriam as transformadas integrais? Uma transformada integral é uma operação linear, esse é um ponto importante, que transforma uma dada função em uma outra através de uma integração. Todas as transformadas integrais, elas têm essa forma que vocês estão vendo aí. É uma forma geral em que todos aqueles tipos que foram mostrados, eles se inserem. Nessa forma, nesse formato, existem alguns pontos que são importantes, algumas porções dessa equação que é importante. Primeiro são os limites de integração. Então, nesse caso geral, os limites de integração estão de A a B, e para cada transformada particular, esses limites de integração eles são ajustados. Um outro ponto, uma outra porção importante dessa equação chama-se o núcleo de transformação. Isso vai diferenciar bastante uma transformada de outra. A função f de t que é mostrada aí, ela é uma função que vai vir do problema físico que está sendo resolvido. No caso da transformada de Laplace, os limites de integração, o núcleo da transformação, eles são definidos conforme essa equação que nós estamos vendo aí. A nomenclatura utilizada para a transformada de Laplace tem essa simbologia. Essa simbologia varia e não está sendo colocado aqui o rigor matemático nessa nomenclatura. Estou aqui trabalhando só com noções. Então, normalmente se utiliza essa simbologia para denotar a transformada num determinado desenvolvimento matemático. Para o caso particular da transformada de Laplace, os limites de integração vai de 0 a infinito. Existe a transformada de Laplace bilateral, que eu não vou tocar nesse assunto, em que há uma pequena diferença nesses limites de integração. O núcleo da transformação numa transformada de Laplace, ele tem essa estrutura, sempre ela, certo? O que vai variar é a função f de t, que vai variar conforme o problema.
Eu vou desenvolver 3 transformadas de Laplace, as mais básicas, para que em outro momento nós possamos desenvolver transformadas mais complexas e fazer as aplicações. A transformada de Laplace mais básica que a gente pode desenvolver é quando f de t, na primeira linha aí, é a função constante que vale 1. Para todo t a função vale 1. Então, desenvolver essa transformada é você aplicar esse f de t dentro da equação da transformada de Laplace, que aí ela ficaria conforme a estrutura que está colocada aí na primeira linha, que desenvolvendo a integral resulta nesse resultado aí. É importante destacar que, como os limites de integração vão ao infinito, é bastante utilizado o conceito de integrais impróprias para resolver as transformadas de Laplace. Logo abaixo a gente colocou aí o desenvolvimento matemático quando f de t é a exponencial e elevado a at. Então está aí o passo a passo, resolvendo a integração, resulta em 1 sobre s menos a. Há tabelas imensas com várias transformadas, mas é sempre útil a pessoa conseguir desenvolver a integral. Temos aqui também a função seno, quando f de t é uma função seno. E está aí o desenvolvimento matemático para resolver a transformada. A gente substitui na equação da transformada a função f de t como seno de at, está na primeira linha aí. Vamos desenvolver como se desenvolve uma integral imprópria, fazendo o limite do integral de 0 a a, quando a tende a infinito. Está aí na segunda linha. Essa integral a gente vai resolver por partes, que é o desenvolvimento que está colocado na terceira linha dessa lâmina da apresentação. E quando chega nesse ponto, nós temos que novamente fazer uma integração por partes da integral que ainda resta, a integral de 0 a a da exponencial cosseno de at, exponencial de menos st cosseno de at. E aí resulta na quarta linha, e a integral que persiste, ela é exatamente a transformada de Laplace que nós estamos procurando. Então nós substituímos essa integral da quarta linha pela própria transformada de Laplace e resolvemos a equação para a transformada. Isolamos, né? E aí a gente tem um resultado. As transformadas de Laplace usam intensivamente as integrações e algumas são bastante difíceis de serem resolvidas. Em todo caso, as transformadas de Laplace são muito úteis quando nós vamos tentar resolver algumas equações diferenciais. Através da transformada de Laplace, nós acabamos por resolver equações diferenciais de um modo menos difícil do que seria sem elas.